Olá! Neste vídeo estaremos lidando com a segunda metade de uma produção IELTS Task 1 Academic envolvendo um gráfico de linha a ser interpretado. Então, nós no primeiro vídeo do gráfico de linha, nós administramos o parágrafo 1 e 2, que são a introdução e o overview. Neste vídeo estaremos fazendo os dois últimos parágrafos, o parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2, seguindo aquela estratégia universal que viemos seguindo com os outros tipos de tema Task 1 Academic, tudo bem? Então, vamos vir aqui ao nosso quadro. Aqui, então, lembrando que estamos seguindo, mais uma vez, aquela nossa estratégia universal. Se você tem seguido esta série, você definitivamente já, idealmente aqui, já está internalizado em você como é a estratégia que nós seguimos. No primeiro parágrafo, fazemos uma introdução, independente de qual seja o tema, e essa introdução tem o escopo dos dados, não é? Eu vou estar relendo aqui a produção inteira, inclusive com os parágrafos 1 e 2 sendo relembrados, e isto vai te relembrar ou te introduzir o que é o conceito de escopo. Depois, no overview, que é o segundo parágrafo, nós na realidade fazemos as conclusões, não é? E essas conclusões possuem em si comparações, e podemos dizer que são comparações macro, ou seja, comparações que envolvem os dados não de uma forma muito específica, mas de uma forma mais macro, geral. E os focos deste nosso vídeo aqui serão, em especial, o parágrafo 3 e 4, que são os parágrafos específicos 1 e 2. O parágrafo específico 1 e 2 tem o mesmo objetivo, que é fazer comparações igualmente, mas agora comparações micro ou específicas, não é? Ou seja, é aqui onde que você tem as comparações mais diretas entre os dados, os anos, não é? Sendo devidamente feitas, tudo bem? Você, então, no overview faz comparações, caso elas se encaixem, mas não é muito específico sobre os dados individuais que são aqui mostrados pelo tema. Agora, definitivamente nos parágrafos específicos 1 e 2, como o próprio nome indica, ou seja, específico, definitivamente é aqui onde que você faz os micro, ou seja, você pega dados específicos de, aqui no caso, anos específicos e assim por diante, tudo bem? Relembrando que quando estamos aqui lidando com este gráfico de linha, o que nós temos especificamente é a proporção da população acima de 65 anos, ou 65 ou acima de 65, em 3 países, Estados Unidos, Suécia e Japão. E aqui você tem uma dinâmica interessante, onde que os anos que são aqui abrangidos são os anos no passado e no futuro. Você tem aqui 1940, 1960, 1980, depois vai para 2000, 2020 e 2040, ou seja, aqui temos em especial aqui de 2020 a 2040, projeções futuras sendo feitas. Isto, naturalmente, nos já indica que a nossa produção aqui, ela em especial nos parágrafos 3 e 4, mas você pode também ter isso acontecendo no parágrafo 1 e 2, mas nos parágrafos 3 e 4, principalmente, tem que ter tanto o passado quanto o futuro sendo gramaticalmente expressados em nossa escrita. Tudo bem? Porque assim nós abrangemos todo o range de dados que são apresentados, tudo bem? É óbvio que os dados específicos que você vai destacar nos parágrafos 3 e 4, isto é com você. E diga de passagem, você não tem necessariamente uma pré-definição do que é melhor ser destacado por você nas comparações. Portanto, que você seja abrangente, pegando dados desde os que são envolvendo o passado até os dados mais futuros, independente qual seja esses dados específicos, portanto que você os pegue, destaque e compare de forma clara e lógica, está suficiente. Não existe um dado mais importante a ser destacado do que outro. Você, na sua produção, pode até mesmo comparar dados diferentes. E eu não poderia dizer que ela automaticamente teria uma nota menor do que essa produção modelo que nós estamos aqui fazendo, tudo bem? Então, não é necessariamente o dado individual que você escolhe
ter sendo comparado que importa, mas sim como você faz isso, independente de quais sejam os dados que você seleciona. Tudo bem? Retornando então aqui ao nosso quadro, eu tenho alguns pontos importantes a trazer. Primeiramente, isso já vimos em outros vídeos nossos, mas é sempre importante estarmos destacando 5 minutos para cada parágrafo específico. Isso faz com que no final você tenha 10 minutos investidos para fazer tanto o parágrafo 3 quanto o parágrafo 4. A sua forma de alocar o seu tempo, idealmente, é sempre na introdução você investir 2 minutos, no overview você investir 3 minutos, no parágrafo específico 1 você investir 5 minutos e no parágrafo específico 2 você também investir 5 minutos. O que você vai ter então aqui de efetiva produção é 2 mais 3, mais 5, mais 5. Aqui então dá 10, 13, 15. De produção em si, você vai ter ali 15 minutos sendo feitos. Só que, como eu vou aqui também relembrar, tendo em vista esses pontos importantes que estão aqui embaixo sendo destacados, nós sugerimos que você tenha 2 minutos sendo investidos para você se planejar para escrever. Então, antes de você escrever uma linha que seja, você vai estar tendo 2 minutos de planejamento prévio. E aí, no total, você vai ter as suas produções indo de 17 a 18, 19 minutos no Task 1, tudo bem? E nas suas primeiras práticas, é óbvio que você vai levar mais, mas não há problema. Isso daqui é um alvo a ser feito, tudo bem? E esses 2 minutos que você não vai estar escrevendo, mas sim planejando o que escrever, vão ser o elemento crítico que vai te fazer ter as suas produções sendo entre 17 e 19 minutos. Lembrando que no Task 1 Academic, você tem 20 minutos sendo sugeridos no total para você levar para fazer as suas produções. Tudo bem? Você vai ter 1 hora para fazer o exame IELTS Writing como um todo, mas vão ser sugeridos aqui 20 minutos para fazer o Task 1, que é o tipo de produção que nós aqui vamos estar lidando, que estamos lidando nessa série. Então, somente voltando aqui ao Zoom, desculpe, temos então aqui 5 minutos sendo investidos em cada parágrafo específico 1 e 2, tudo bem? Aqui então foi destacado, né? A organização prévia, ou seja, aqueles 2 minutos, é crítica. E aqui já vamos pré-definir, tendo em vista que os dados abrangem o passado e o futuro, que na nossa organização prévia vamos estar abrangendo dados passados e futuros. E somente lembrando que essa organização prévia envolve, nesses 2 minutos antes de você começar a escrever, você fazer uma rápida lista de bullets, de pontos assim, em uma parte em branco da sua folha de respostas no Writing e escrever as palavras-chave, não é? Que representam a ideia principal que você vai querer repassar em cada um desses parágrafos. E é aqui que você, de fato, então, vai planejar, definir aqui o que você vai fazer no parágrafo específico 1 e no parágrafo específico 2, que são exatamente os parágrafos 3 e 4. Tudo bem? Então, você, nesse pré-planejamento, no ponto 3 e no ponto 4, vai estar escrevendo, por exemplo, então, passado, ou past, não é? E future. Já pré-planejando que no terceiro parágrafo você vai lidar com dados que são passados, ou seja, os 1940, 1960, 1980, e futuro, ou seja, 2040, não é? Esse espaço aqui entre 2020 e 2040, com o futuro indo para o último parágrafo, tudo bem? Agora, gráficos de linha, voltando a vir aqui no Zoom mais uma vez, gráficos de linha tendem, não é uma regra universal, mas eles tendem a ser mais difíceis, porque eles não são, assim, às vezes tão óbvios em termos do que você tem que selecionar para destacar. Enquanto quando você tem, por exemplo, gráfico de coluna, onde que às vezes a diferença entre um elemento e outro que está ali sendo analisado pelos dados é muito óbvia. No caso dos dados de linha, às vezes nem tanto. Por exemplo, voltando aqui para o nosso gráfico de linha, perceba que você tem
às vezes, similaridades reais entre dois gráficos, e depois, se você tem uma mudança brusca acontecendo, não é? Não são, então, mudanças que são, ou diferenças que são tão, assim, visuais, mas elas existem e estão sendo mostradas, mas exigem mais atenção. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, vamos ver aqui o modelo de produção, onde que temos os parágrafos 3 e 4 sendo escritos. Os parágrafos 1 e 2, eles foram retirados dessa nossa produção, modelo, inicialmente, porque queremos nos focar especificamente nos parágrafos específicos 1 e 2, ou seja, os parágrafos 3 e 4 da nossa estratégia. Tudo bem? Aqui ao lado temos a produção inteira, relembrando então como que ela fica no final, mas antes eu gostaria de voltar a nossa atenção especificamente para os parágrafos 3 e 4, tudo bem? Lembrando que no parágrafo 3, planejamos aqui que vamos fazer microcomparações envolvendo elementos no passado, ou seja, abrangendo de 1940 a 2020 aproximadamente, e no parágrafo 4 vamos estar fazendo comparação com os elementos abrangendo o futuro, ou seja, este intervalo aqui entre 2020 e 2040. Tudo bem? Então, vamos aqui abrangê-los, ok? Perfeito. Então, vamos aqui ler o parágrafo 3. From 1940 to 2000, the Japanese group percentage fell by about 2.5% over the first 20 years and remained at the level over the next 2 decades, 1960 to 1980, only to begin a steady rise around the year 1990. Ou seja, aqui então foi descrito que o número de idosos de 65 ou mais anos no Japão caiu de 1940 a 1960, 2,5%, e depois, nos próximos 20 anos, que foi de 1960 até 1980, ele se manteve mais ou menos no mesmo nível, não é? E depois começou uma subida mais constante a partir do ano de 1990, como aqui está sendo indicado. Perfeito? É isso que o gráfico aqui específico do Japão está sendo mostrado, não é? Continuando então. On the other hand, the Swede and American communities made slight gains from 1940 to 1960, swelling to about 9% and 10% respectively. Over the next decades, Sweden and the US began to surge in a more dramatic fashion, reaching around 15% in 1980, but then a mediocre fall happened from 1980 to 2000. Ou seja, de fato, então, tivemos a análise aqui dos Estados Unidos e da Suécia, tendo em vista aqui os gráficos, lembrando que este verde aqui é a Suécia e este preto aqui é os Estados Unidos, e este aqui é o Japão. Você tem aqui então sendo descrito que, a priori, houve um aumento indo de 1940 a 1980, e depois houve uma leve queda de 1980 para 2000, indicando algo, depois de chegar a 15% da população, houve uma pequena queda, não é? Então, houve um aumento de 9% a até 15% no número de 65 anos ou mais, e depois em ambos os países houve uma leve queda. Perfeito. Então, é isso que está sendo demonstrado aqui. Agora temos o futuro, não é? Que vai estar abrangendo aqui este intervalo de 2020 a 2040. Então, vamos aqui ver. Future predictions indicate a sudden jump of elderly Japanese citizens, skyrocketing more than 50% from 2030 to 2040. Ou seja, aqui então de 2030 a pessoa escolheu aqui, ó, de 2030 houve um aumento drástico, haverá, aliás, de acordo com as previsões, um aumento drástico da população japonesa acima de 65 anos, não é? E aqui foi definido de 10% para 25%, não é? Perfeito. By 2040, forecasting reveals about 27% of Japanese population at 65 years or older. De fato, então, por volta de 2040,
você tem algo em torno de 27% da população tendo 65 ou mais. Não é? Perfeito. Depois temos while the prognostication for Sweden and the US we project is light lower at about 25% and 23% respectively. Ou seja, também aqui foi dito que os Estados Unidos e o Japão, eles vão ter um aumento a partir de 2030, acontecendo igualmente, só que vai ser um pouco menor do que o Japão. Você então tem aqui a Suécia indo por volta de 24%, Estados Unidos indo por volta de 23%, não é 25% e 23%. Perfeito. Perceba então que não foram todos os dados que foram destacados aqui. A pessoa poderia ter falado de 2020, ela não falou, ela poderia ter comparado 2000 com 2020, ela não fez, mas o que eu gostaria de mais uma vez enfatizar é, não importa. O mais importante é como que você comparou e quão claramente você destacou as informações que você escolheu destacar. Não importa exatamente o que você escolheu, tudo bem? É o como é feito, não o que é selecionado, tudo bem? E foi pré-planejado que aqui no terceiro parágrafo lidaríamos com o passado e no quarto parágrafo lidaríamos com o futuro. E foi exatamente isso que foi feito. Perfeito, não é? Já que os dados abrangem tanto os anos passados quanto os anos futuros, é óbvio que é esperado que você então tenha o passado e o futuro estando presentes nas estruturas gramaticais em sua produção. E agora aqui vamos ver o texto inteiro, não é? Vamos aqui então pegar o texto inteiro e fazer a leitura dele. Os primeiros dois parágrafos são os parágrafos presentes na parte 1 dessa nossa série de linha, não é? De textos envolvendo gráfico de linha. Mas aqui eu vou voltar a fazer uma releitura somente lembrando, não é? Aqui então temos o escopo sendo apresentado. Escopo sendo apresentado. Desculpa. Isso aqui. Inclusive é até melhor eu colocar aqui ao lado mesmo. Escopo. Temos aqui o primeiro parágrafo sendo a introdução, lidando, portanto, com o escopo dos dados. É aqui onde que você dá um geral do que é abrangido pelos dados. No segundo parágrafo, temos o overview, onde que tiramos as nossas conclusões. E essas conclusões macro, elas podem lidar com, na realidade, os extremos dos dados, não é? Sendo explicitados, ou seja, o que é mais, o que é menos. E vamos estar vendo isso. E depois temos os parágrafos 3 e 4 novamente. Então, parágrafo 1. Over a 100-year period, the USA, Sweden, and Japan are projected to have population changes with citizens over 65 years of age, and the line graph reveals the percentages of each country. Ou seja, em um período de 100 anos, os Estados Unidos, Suécia e Japão estão projetados a terem mudanças na sua população de 65 anos de idade e o gráfico de linha mostra as porcentagens dessas mudanças em cada país. Então perceba que aqui nós não estamos tendo nenhuma espécie de número específico ainda sendo destacado, mas sim o escopo, ou seja, os limites dos dados. Foi destacado quais são os países, foi destacado o tipo de dado, o tipo de gráfico demonstrado e também o escopo do tempo, 100 anos, não é? De 1940 a 2040. Perfeito. Agora, vejamos aqui o overview, o segundo parágrafo. Generally speaking, Japan's highest projection to 2040, while its lowest is between 1960 to approximately 1990. The United States' least and greatest population over 65 years old are in 1940 and 2040 respectively, with Sweden following a similar general path. Ou seja, aqui então foram expressados quais foram os anos onde que houveram as menores e as maiores populações, ou que está sendo projetadas as maiores populações de 65 anos ou superior em todos os três países. United States, Sweden e Japan. Ou seja, os extremos aqui sendo devidamente destacados. E agora vamos para, novamente, os parágrafos 3 e 4, onde que as microcomparações são feitas, onde que os detalhes são apresentados, não é? From 1940 to 2000, the Japanese group percentage fell
about 2.5% over the first 20 years and remained at that level over the next 2 decades, 1960 to 1980, only to begin a steady rise around the year 1990. On the other hand, the Swede and American communities made slight gains from 1940 to 1960, swelling to about 9% and 10% respectively. Over the next 2 decades, Sweden and the USA began to surge in a more dramatic fashion, reaching about 15% in 1980, but then a mediocre fall happened from 1980 to 2000. Aqui temos pequeno erro, né? Aqui está escrito form, mas é from, não é? Future predictions indicate a sudden jump of elderly Japanese citizens, skyrocketing more than 50% from 2030 to 2040. By 2040, forecasting reveals around 27% of the Japanese population at 65 years or older, while the prognostication for Sweden and the USA will project slight lower at about 25% and 23% respectively. Perfeito. Então temos aqui as micro comparações sendo feitas. Né? As micro comparações sendo feitas. Perfeito. Então temos aqui o final da nossa análise envolvendo, não é, esse tipo em particular de produção de linha, que é muito, muito comum no exame Task One Academic. Muitíssimo obrigado.